quantos nos seguem na Miragem. Hoje, no nosso programa Viagens pelas Freguesias, vamos até Santo Varão, Montemor Velho, para conversarmos com os representantes do Centro Beira Mondego, nomeadamente com a sua presidente, a senhora Rosa Simões, com o coordenador do Rancho Folclórico do Centro Beira Mondego, o senhor Pedro Santos, e com a coordenadora do ADN Palcos, Grupo de Teatro sediado no Centro Beira Mondego, a senhora Teresa Rocha. Longe vai o ano da inauguração do Centro Beira Mondego, 1/1/1925. Por isso, um menino com 98 anos de idade, com imensa atividade, seja cultural, teatral, musical e folclórica. Iremos, ao longo dos próximos 45 minutos, conversar e ficarmos a saber o que de bom se faz nesta coletividade, quantos participantes tem, quantos sócios, com que apoios contam e qual é a sua atividade para 2023, não esquecendo o seu passado. Mas passo de imediato para a Figueira da Foz, onde se encontra o meu colega de painel, Olímpio Fernandes. Boa tarde, amigo. Olá, boa tarde, Luís de Pessoa na Quarteira, Olímpio Fernandes, como de costume, na Figueira da Foz. Claro que saudamos os nossos convidados e também os nossos seguidores que nos honram aos milhares. Podemos garantir a sua presença nas nossas emissões por terras de Montemor. Para já, passo de imediato a emissão para ti. Vamos então às entrevistas. Ora, muito bem. Senhora Presidente da Direção, Senhora Rosa Simões, desde já o nosso obrigado por ter aceitado o nosso convite e para iniciar a nossa conversa, perguntar-lhe, e cito Alberto Malhão, que diz: o rancho infantil foi o pai e a mãe do Centro Beira Mondego. É mesmo assim? Sim, exatamente. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, quero dizer boa tarde a todo quem nos está a ouvir e agradecer ao Sr. Luís Pessoa e ao Sr. Olímpio Fernandes a oportunidade que nos dão, que nós estamos a explanar a situação do Centro Beira Mondego. Efetivamente é verdade essa pesquisa que o professor Dr. Manuel Varela fez ao Sr. Alberto Malhão e João Ferreira da Silva, que infelizmente não estão entre nós, só o professor Manuel Varela que está entre nós, o resto já partiu, mas efetivamente eles deixaram-nos aqui um pequeno esboço do que era a vida do Centro Beira Mondego a partir da sua vinculação a 1/1/1925 e até antes, onde eles já trabalhavam fora desta coletividade, porque eles começaram antes a trabalhar fora da coletividade para conseguirem efetivamente organizá-la e vinculá-la com o edifício e com pessoas e com sócios e com as suas vidas teatrais e culturais. Pelo que eu li, efetuou-se no salão da casa da senhora Isidro Pereira Plácido, uns anos antes de 1925. Exatamente. Muito bem, Olímpio Fernandes. Pois, cabe-me a mim fazer uma pergunta ao Sr. Pedro Santos. Vou tratar o Pedro Santos, que é mais fácil, tiramos o senhor está no céu, segundo dizem. Pois bem, Pedro Santos, enfim, ser coordenador de uma coletividade em Santo Varão, sendo de algum modo, e com toda a certeza, um trabalho de cidadania, é também um trabalho de paixão, Pedro Santos. Bem, eu sou coordenador de uma secção de uma associação. Mas sim, se nós não tivermos amor, algum gosto naquilo que estivermos nisto associativismo, né, que é mera parolita, sem isso não se faz nada. Isso é o principal, é a força motriz da coisa. E, portanto, o seu trabalho como coordenador, em que área específica? Na recolha e coordenação de todas as vertentes do folclore, os elementos, é pesquisa, pôr em prática as pesquisas recolhidas, criar guiões ou espetáculos, fazer toda essa coordenação com os meus colegas. E do meu ponto de vista, Pedro Santos, é fundamental fazer uma pesquisa das vossas cantigas muito antigas que o nosso povo cantava pelos campos do Mondego, não é? Sim, de facto, todas essas memórias praticamente estão-se a perder. Né? Quem as viveu? Ainda algumas coisas é possível recolher porque o modo de vivendi das pessoas foi-se alterando? Mas foi continuando, né? As pessoas continuaram a se tratar. Isso é um exemplo, mas as músicas foram alterando. Né? Desde que vem
CDs, a Amália cantar os CDs e as marchas populares, foi tirando a cariz popular regional, não é? Sim, sim, isso é fundamental nas nossas terras. Pedro Santos, para depois passar de imediato para o meu colega Luís Pessoa na Corteira, desde quando é que o Pedro Santos sentiu essa paixão, esse bichinho pelas atividades locais, pela cultura local? Desde muito novo? É que eu faço parte de uma geração em que aqui a sua Dona Rosa, aqui a sua Dona Rosa, não é? Era uma impulsionadora das festas de Natal das crianças, pelo menos é a memória que eu tenho. E nós, as crianças todas eram, digamos, obrigadas a participar pelos pais ou pela comunidade, todas as crianças em idade escolar participavam dessas festas de Natal, onde era as festas de variedades, porque havia desde música, declamação, dança, folclore, havia um misto de tudo, sketches, e a casa enchia-se Sim. porque também era muito diferente do que é hoje, né? A comunidade, isto nos anos 80 era totalmente diferente da realidade hoje. E então acho que eu sou de uma dessa geração ainda que nós vinhamos, e depois quando o grupo começou, eu também sou da fundação do grupo que entrei, era adolescente, mas entrei para o grupo nessa altura, em 1997. Um património riquíssimo. Luís Pessoa, para ti, na Corteira? Muito bem, então vou falar com a senhora Teresa Roxo, coordenadora também do ADN, do Palco Grupo de Teatro Sadeado, no Centro Beira Mondego. E perguntava-lhe como surgiu este grupo, quantos elementos tem neste momento e por que escolheram Santo Varão? Bom, então, nós quando criámos o ADN, portanto, eu estudei teatro, sou licenciada em teatro, e esta área não é muito fácil de encontrar trabalho. Na área da cultura em Portugal, sabemos que é sempre assim mais difícil. E eu, quando terminei o curso, eu tentei conciliar teatros, pesquisava teatros, mesmo na parte da televisão e cinema. Eu tentei sempre arranjar trabalho nesta área. Mas como é uma área muito difícil, às vezes nós temos que fazer por nós e criar o nosso próprio trabalho, e juntei-me com um colega meu também da mesma área, o tal Filipe Lima, que já aqui falámos. São vocês os dois os fundadores. Exatamente, sim. Nós resolvemos fundar a nossa própria companhia de teatro e criar nós o nosso próprio trabalho. Basicamente foi por aí. Decidimos criar a ADN de Palco, mais uma vertente de teatro infantil para crianças. Tentamos sempre ter também adulta, portanto é para crianças, mas sempre também a começar os pais e professores que acompanham também as crianças para que todos se possam divertir. Mas a nossa aposta era mesmo mais nas crianças, por de alguma forma queremos formar uma nova geração amante do teatro, uma nova geração que pode apostar na cultura de maneira diferente, como hoje em dia as apostas se fazem hoje em dia, não é? Que é muito pouco. E então queremos de alguma forma trabalhar por mudar um bocadinho isso, e então as crianças são a nossa aposta neste momento. Mas pronto, foi mais ou menos neste sentido que nós criámos. Os nossos espetáculos têm entre 4 a 5 elementos, sempre com uma extra técnica de som também, para os nossos espetáculos, que normalmente são sempre musicais, portanto tem sempre que ter a vertente da luz e do som para ter um espetáculo mais completo. Depois, fora dos espetáculos, temos sempre também mais alguns elementos que vão ajudando, que vão integrando também, que vão fazendo algum tipo de substituições. Na equipa em si, no geral, somos mais ou menos uns 10, 12, mais coisa, menos coisa. Mas nos espetáculos, temos sempre à volta de 4 a 5 atores, mais uma técnica de som. Muito bem, se quiser dizer os nomes deles, esteja à vontade, que assim ficávamos a saber. Sim, então sou a Teresa Roxo e temos também o meu colega Filipe Lima. Depois temos também a Beatriz Nogueira, que é um terceiro elemento da direção também. Depois temos também o nosso ator Dinis Ruggiero e a nossa atriz Daniela Claro. Normalmente são estes os mais centrais. Muito bem. E depois temos a Luísa Duarte, que é a técnica de luz e som. E Muito pronto, bem. temos aqui para o Centro Beira Mondego
porque eu sou aqui também do Conselho, eu e a Luísa Duarte somos aqui de Pereira do Campo, portanto, mesmo aqui ao lado. Em Pereira do Campo não tivemos assim tantas oportunidades de criar um grupo de teatro, pois já existia também lá um. E então nós tínhamos gente conhecida e gente amiga aqui no Centro Beira Mondego, que nos abriram logo as portas e foram sempre muito acessíveis connosco, e nós aproveitámos a oportunidade e agradecemos muito aqui à Rosa e ao Centro Beira Mondego, agradecemos muito por nos terem acolhido aqui, e até hoje temos esta parceria e esperemos que corra sempre tudo bem. Muito bem. Olímpio Fernandes, a palavra é tua. Agora, muito bem, e está a correr muito bem. Os nossos entrevistados estão a facilitar o nosso trabalho pela facilidade com quem expõe as suas opiniões. Eu passo para a senhora Rosa Simões. Olá, boa tarde outra vez. Olá, Sr. Olímpio, como está? Olha, a ideia que eu tive, e isto faz parte da introdução das nossas conversas, a ideia que eu tive quando comunicava consigo para esta conversa aqui na Miragem, era que a senhora é um pequeno vulcão. A senhora não tem tempo para nada. Como é que concilia a sua vida, a vida de casa, com a sua intensa atividade associativa, Rosa Simões? Olha, por acaso, isso é uma grande verdade que o Sr. Olímpio está a dizer. Eu realmente trabalhamos muito, ninguém trabalha sozinho, nem ninguém consegue nada sozinho. Mas, de certa forma, por enquanto, ainda consigo movimentar muita coisa, estar em várias associações, coordenar a vida de casa, porque também tenho um neto para tomar conta, e de maneira que é o gosto, é a força de vontade, é o querer o bem de Santo Varão, desta coletividade, honrar a quem nos deixou esta associação, de certa forma, respeitar e honrar quem nos deixou esta associação com estas vertentes culturais, e pronto, não sei explicar mais nada, só sei que é uma força... E já leva o seu netinho para os ensaios? Já leva o seu netinho para os ensaios? Não. Estou a tentar convencê-lo, Que idade é que o menino tem? Mas desde já lhe digo que há dias fui assistir a um espetáculo dele ali em Pereira do Campo, através da escola não, do Celeiro, e já fiz aqui um apelo ao ADN, e gostei, não por ser meu neto, mas gostei da maneira que não se portou, da dicção, da postura, gostei dele, e acho que é um elemento que se deve aproveitar. Ele e outros que eu lá vi. Já fiz esse apelo ao ADN, e agora está nas mãos deles poder aproveitar, se conseguem enverdar por esta via artística também. O futuro, Rosa Simões, o futuro está aí, nesses meninos. E evidentemente que as pessoas que trabalham no associativismo sabem que estão de passagem e que essas crianças são fundamentais para que as nossas tradições não morram pelas nossas terras. Luís Pessoa, outra vez em Corteiro contigo. Ora, muito bem, e agora vou até ao Sr. Pedro Santos, coordenador do Rancho Folclórico do Centro Beira Mondego. No próximo dia, 19 de outubro, o rancho faz 26 anos de existência. É verdade. Pergunto-lhe que balanço faz da atividade, quais as maiores dificuldades que tem sentido, e não falo nos anos de pandemia, que estes já foram difíceis para todas as coletividades. Boa tarde. Boa tarde. A pandemia, acresce dizer à parte, é que o Neto da Rosa, isto já vem de família, já o tio avô dele, já o tio avô dele era um grande ator. A avó era uma grande atriz em Santo Varão, mas eu estou a falar sério, nas artes cênicas. Por isso é uma questão de estar nos genes de família. Sim, então já apanhou os genes da avó e do avô. É possível. Muito bem. Então, e agora falando do rancho? Do rancho, é um eletrocardiograma, é altos e baixos. Há momentos melhores, há momentos piores. Digamos que o difícil será a gestão dos recursos humanos. É a parte mais difícil. E neste momento, o rancho tem quantos atores? 45. 45 é uma boa equipa, é uma boa equipa. Mas é difícil estarmos completos. É completo. E nesses 45 há várias gerações? Atualmente está desde um ano, 18 meses, até aos 80. Acho que é 80.
E a Maria, sinceramente. Pois é, Maria tem 300. E o seu papel no Reixo é só coordenador ou também atua? Não, sou música não e nem cantar, que eu sou um dom maior. Portanto, está na parte de trás a coordenar tudo para que tudo saia bem. Faço coordenação, faço pesquisa, ando com o pessoal para fazer, procurar locais para fazermos as recriações fotográficas e posso dizer, acho que podemos dizer que o Covid, como em todas as situações, aqui a Presidente às vezes irrita-se um bocado porque eu às vezes rio no meio da desgraça. Mas eu acho que nós temos que ver sempre o lado positivo das coisas, senão estamos desgraçados. E a pandemia, utilizámos o isolamento e a paragem da pandemia para também manter a chama do grupo acesa, não se perder. Mas aproveitámos isso e fizemos trabalhos fotográficos. Aplicámos as pesquisas que tínhamos, as recolhas que temos feitas e alguns locais que se vão perdendo dentro da comunidade e nos arredores, porque nem tudo é que está dentro da comunidade, já não é possível, porque mesmo património arquitetónico, paisagístico, vai-se perdendo e vai-se adulterando. E nós temos que procurar os melhores spots para criar essas imagens, para conseguir perpetuar e transmitir isso que nós trabalhamos. E então fizemos isso durante a pandemia. Fizemos tantas recolhas. Então, pode-se dizer então que o Rancho, após a pandemia, está a voltar à normalidade? Sim, neste momento estamos a voltar à normalidade. Agora, dia 10, vamos para a Fajarda, que é uma via de cruz. Vamos lá fazer uma permuta que já estava agendada para 2020 e pronto, quando retomamos a atividade, retomamos a nossa palavra de honra que foi dada e é isso que nós vamos fazer. Dia 17 para Montemor Novo e dia 8 para Braga e depois dia 30, Matosinhos. Muito bem. E costumam ir sempre os 45 ou vai só... 30, mais ou menos, há sempre meia dúzia que às vezes... Pela vida profissional também não podem ir, não é? Claro, por vários motivos, profissionais, pessoais, sociais. Muito bem. Olímpio Fernandes, palavra pois, agora, vais até ao teatro, É verdade, é verdade. E falar de teatro... Não vais dizer outra vez que também foste ator. Não. Bom, isso é um desastre. É um desastre. Evidentemente, mas conta lá que os nossos convidados não sabem essa tua... Não. Eu adoro teatro, adoro ver teatro e prendo-me, fico preso. Bom, a título de informação, eu tive uma experiência de 6 meses na Cova Caula com uma peça, o encenador estava a ver tudo mal e encarregou-me da personagem que estava sempre em cena. De modo que andei por lá cheio de frio, metido na samarra 6 meses, mas tive que desistir por uma razão muito simples, é que não é ator quem quer. Concluindo, não é ator quem quer. Havia alturas em que eu, com certeza, agarrava o personagem e sentia-me bem dentro dele. Mas passado um bocado ele fugia-me e eu ficava perdido e voltava a ser o Olímpio Fernandes. Portanto, minha querida Teresa Roxo, é um prazer falar consigo. Mulher de teatro é uma arte magnífica que não está ao alcance de todos. E então eu provei que não está ao meu alcance. Pois bem, falar de teatro com a Teresa Roxo em Santo Varão não é só uma atividade por ser atividade, é uma forma de proximidade com as pessoas, é uma forma de transmitir valores e cultura. Tudo depende, enfim, do meio ambiente e também depende das peças que levam à cena. Teresa Roxo, qual é o tipo de teatro que levam à cena em Santo Varão? Comédia, teatro clássico, sobretudo talvez revistas e variedades, não? Bom, então, nós, como eu disse há bocado, nós somos uma companhia de teatro infantil, portanto as nossas peças têm muito a ver com as histórias infantis. O Príncipezinho, a Menina do Mar, o Feiticeiro de Oz, a Alice no País das Maravilhas. Por agora ainda temos feito assim esse tipo de eventos mais familiares, mais para crianças, que englobam muito os habitantes aqui de Santo Varão, temos tido muita adesão, mas também arredores, pessoas aqui todas de todo o Conselho de Coimbra, da Figueira da Foz,
e às vezes até de um pouco mais longe, vêm também para nos ver, vêm em família, com os mais pequenos, e acabam por ter um momento também divertido em família. Tentamos sempre fazer uns espetáculos também dinâmicos, nada aborrecidos, e mesmo sempre para crianças, não daqueles espetáculos extremamente didáticos ou muito Sim, atraentes, sim. não é? Para as crianças é mesmo aquele encanto que dá para toda a família, para todos poderem passar ali um bom momento. Estamos ainda a pensar em novos projetos e a Educação de Verão achamos que pode ser uma boa aposta. Estamos a pensar em realizar alguns projetos mais adultos. Ainda não foi feito, mas está nas nossas mentes. Posso adiantar que um dos projetos poderá ter a ver com uma história de freiras, que eu acho que poderá ser muito engraçado aqui para estas comunidades, e que ali ao lado, em Pereira do Campo, tivemos também um convento de freiras e tudo. Portanto, acho que poderá ter adesão aqui e será mesmo uma comédia também para os mais adultos, e acho que os habitantes de Santo Varão poderão gostar. Mas neste momento ainda tem sido só infantis. Mas, Teresa Roxo, o que eu estou a perceber é que os senhores têm em mãos a semente, que é realmente as crianças, que é o princípio de tudo. Quem sabe se a médio prazo essas crianças não vão ser realmente pessoas com vocação para fazer teatro, não é? Exatamente, sim. Isso é uma escola magnífica em Santo Verão que os senhores têm. Isso é indiscutível. Sim. Luís Pessoa, vamos começar? Diga, Não, Teresa. estava a dizer, nós já tentámos ter uma, digamos assim, uma escola. Na altura da pandemia, tentámos abrir aulas de teatro, mas não foi também a melhor altura. O nosso pensamento foi, já que os espetáculos estão mais parados e que as pessoas estão em casa isoladas, poderemos tentar levar as crianças ao teatro para que elas possam ter uma atividade, para que elas possam ter algo com que se divertir no meio de todo este isolamento. Portanto, as nossas aulas teriam com todos os cuidados de Covid, sala de isolamento, distância de segurança e tudo organizado, mas depois com todos os problemas de restrições de fim de semana, de viagens entre concelhos e tudo mais, as obrigações mesmo de estar em casa. O pensamento foi bom, mas não era o timing certo para abrir estas aulas e não resultou nessa altura, mas ainda está também um projeto que ainda iremos abrir, entretanto, assim, umas aulas para quem quiser também começar a entrar neste mundo teatral. Muito bem. De novo na quarteira com Luís Pessoa. Muito bem, agora vou para a senhora Presidente, Rosa Simões, que pode chegar um bocadinho mais... Exatamente, aí está, entrou mesmo agora. Ao viajar no vosso portal, deparei-me, no vosso portal do Facebook, deparei-me com uma fotografia, uma foto que está lá que me chamou a atenção, que julgo que é o antes e o depois, a nível da sede. A fotografia que aparece... Sim. Sim, que é o antes e o depois, julgo que era a sede. Exatamente. Mas não foi ali que nasceu, primeiramente, julgo que foi, pelo que os documentos que a senhora me mandou, que foi em casa do senhor Isidro Pereira Plácido, onde esteve mais ou menos 5 anos. A segunda foi para o celeiro da Rosalina Martins de Noronha, e a terceira num terreno oferecido pelo chamado Chiquinho das Eiras. Estávamos em 1944. Agora voltando à fotografia, pergunto-lhe, como chegamos à nova sede? Como chegámos à nova sede, como o Sr. Luís Pessoa disse, e nesse resumo que eu lhe enviei, efetivamente começou-se por particulares, para se arranjar recursos para meter mãos à obra e fazer a sede. Quando a sede foi feita, como está no resumo que eu lhe mandei, não foi feita devidamente, foi feita como se podia e não como devia ser. E, entretanto, ela desabou. Daí que eles foram para a outra hipótese que falou e continuaram o seu trabalho artístico. Também continuaram o trabalho artístico e levantaram, e puseram-se ao trabalho e levantaram mãos à obra e edificaram esse edifício mais antigo
do antes e depois. O antes foi o que os nossos anos passados conseguiram novamente reerguer e estão aí com uma construção mais sólida e que que permaneceu. Os vindouros, os diretores vindouros têm vindo, digamos... Sempre que há uns dinheiritos, vão fazendo umas obras. Desculpa? Sempre que há uns dinheiros, vão fazendo mais uma obrazita. Exatamente. Depois que está aí uma configuração e um edifício novo, foi feito já na minha presidência com os meus colegas. Foi uma obra que andou à volta de 184 mil euros. Tivemos uma candidatura da Avelo com 74 mil, que nos deu nos 74 mil. A casa tinha algum e contraímos um empréstimo para fazer a obra que aí está, que conseguem visualizar, e ainda se deve um restante à Caixa de Crédito, mas vamos pagando com aquilo que se vai trabalhando, porque E a pergunta, que uma vez que não frisou, e a Junta e a Câmara não entram neste processo? Pois, lamento, mas nas obras não tivemos apoio de ninguém. Nem da Câmara Municipal a nível de obras de estrutura, não. A Câmara Municipal tem participado com o apoio que dá à cultura, da candidatura que a gente faz, e somos remunerados consoante o trabalho que a gente apresenta, Claro, exatamente. em relação ao teatro e ao folclore, mas anda na base dos 70% em relação... 70%, mas é de uma atribuição diminuta. O que nos tem valido mais é as gastronomias que a gente se aventura E já lá vamos aos festivais e ao arroz doce e essas coisas, mas mais lá para a frente. Olímpio Fernandes. Obrigado. Ora bem, vamos continuando. Cabe-me outra vez o Pedro Santos. Falamos de trajes, Pedro Santos. Eu penso que valorizar e respeitar os hábitos antigos das nossas gentes é também uma das vossas características, não é? Porque há dias eu vi uma fotografia, não sei se era a Rosa Simões, de certeza era, que tinham ido a Lisboa, a qualquer sítio que não específico, porque não sei. E os trajes são também importantes em todo este processo de valorização cultural das nossas gentes. Claro, sem dúvida alguma, é o mais visível e o maior impacto é a forma como nos vestimos. Nós Exatamente. temos que dar um período temporal cristalizado no tempo, que é os finais do século XIX e os inícios do XX, e com isso a roupa é imprescindível. Claro que baseamos-nos sempre em recolhas. Se houver alguém na freguesia ou aqui pronto, porque as pessoas vestiam-se mais ou menos iguais nas localidades limítrofes, não é? Sim. Viam muito disso. Senão as nossas populações viviam em bolhas, não podiam comunicar umas com as outras. Claro. E temos uma proximidade muito grande com Coimbra, e as pessoas circulavam. Fomos a primeira estação, entretanto, do Baixo Mondego, quando ela foi feita, por isso. Era aqui, e Santo Verão foi um desembarque de população. Nós tínhamos o rio perto, eram as autoestradas da altura. Eram as autoestradas da altura. Como tudo se transformou, Pedro Santos. Temos que imaginar que a barca serrana podia transportar 17 toneladas de mercadoria. Então, se me permite, e sempre com o intuito de passar a informação aos nossos seguidores, eu nasci no Casal Novo do Rio, que é aquela aldeia de Montemor, e recordo muito bem das barcas serranas. Aí o meu amigo Luís Pessoa ainda só tem 25 anos ou 30, de maneira que não se recorda disso. Eu recordo-me bem. Em cada perna. E os estudantes de Coimbra vinham de barca serrana. Veja bem, o rio era navegável naquela altura. Tudo está transformado. Ainda bem que estamos cá, eu, por exemplo, não é? Que nota-se pelos cabelos brancos, que ando cá há muito tempo. Vamos conversar então ainda sobre o interesse dos jovens que têm pelo associativismo em Santo Verão, Pedro Santos. Não é fácil captar os jovens, porque eles estão motivados para outras coisas, internet, para outras atividades. É difícil captar os jovens para as vossas atividades? É difícil todas as gerações.
eu acho que está difícil para todas as gerações. Os atrativos são enormes. Nos jovens, acontece que os atrativos, além dos atrativos serem enormes, também existe um efeito na sociedade hoje em dia que será, não quer dizer no sentido tão pejorativo que é o bullying, mas o gozar com os adolescentes quando eles andam no folclore é muito frequente. E isso é uma atitude que faz com que aqueles que gostam, porque há crianças que gostam de tocar, gostam de dançar, gostam de ir com os grupos e parecendo que não, os grupos de folclore, nós conhecemos em Portugal o autêntico Portugal, porque nós vamos a aldeias, freguesias de concelhos do interior, pronto, onde existem grupos, nós vamos e nós conhecemos alguma coisa. E as crianças acabam por gostar, só que na idade da adolescência, onde eles estão a criar, a vincar a sua personalidade, existe esse efeito negativo que é o gozar com quem anda no folclore ou noutras atividades fora do normal. Isto é como o futebol é o desporto zero, não é? Todo o lado é o resto. E no folclore isto acontece. Repare-me, Pedro Santos, a ideia que eu tenho, por aquilo que, enfim, pelas pesquisas que faço, o folclore está enraizado no nosso povo. Quer queiramos, quer não, pese embora as dificuldades, ainda há uma faixa de pessoas e de terras nossas pelo país que se interessam muito. Há estudiosos que se dedicam a estes estudos. O folclore ainda é, hoje, enfim, uma atividade que tem as pessoas que se interessam por essas questões. Luís Pessoa, de novo na Quarteira, está em bom tempo na Quarteira? Está sol maravilhoso. Já choveu de manhã, mas está a 25 graus. Ora, vou falar com a senhora Teresa Roxo. O ADN foi fundado em dezembro de 2017 como companhia profissional. Pergunto, como sobrevivem e falam-nos da vossa experiência pelas escolas, bibliotecas, lares, centros culturais, salas de espetáculo, porque ser-se profissional é isto mesmo, estar sempre em movimento. Exatamente. E é mesmo disso que nós vivemos, das nossas viagens, de todos os sítios que nós vamos visitar e onde vamos atuar. Nós fazemos os nossos ensaios, as nossas peças aqui no Centro Beira Mondego e depois fazemos sempre as nossas sessões de estreia, são sempre aqui. E ao longo do tempo, ao longo dos anos, também mesmo que não seja estreia, também vamos fazendo sempre aqui sessões, porque temos sempre novo público que queira vir ver, ou mesmo às vezes já repetentes que voltam a repetir as mesmas peças, portanto vamos sempre representando por aqui. Mas depois também temos todos os outros locais que nos chamam para nós nos apresentar o trabalho, e nós vamos a todo tipo de espaços. Portanto, vamos mesmo às grandes salas de teatro, mas vamos também às escolas, aos lares, aos ATLs, aos centros infantis, pronto. Portanto, passamos mesmo por tudo e estamos por Portugal inteiro para apresentar os nossos espetáculos. São espetáculos, lá está, infantis, estão sempre ali num leque, às vezes temos já infantário, até ao 6º ano, mais ou menos, 5º, 6º ano, mas também já apresentamos até 9º ano. Secundário, ainda não vamos muito por aí, mas também lá chegaremos, também iremos fazer peças mais próprias para secundário. Neste momento estamos mesmo sempre naquela faixa etária de escola primária, escola básica. Nós fazemos também tanto em secundários e creches, porque adaptamos também muito os nossos espetáculos à faixa etária que temos, por exemplo, naquele momento. E, portanto, vamos também por Portugal inteiro, vamos a todo tipo de salas, e é assim que nós sobrevivemos, é com esse tipo de trabalho. Portanto, O Ministério da Cultura manda muito pouco para aí. Sim, nós não temos qualquer tipo de apoio nesse aspecto. Nós sobrevivemos, temos apoio da Câmara, que é aqui em parceria com o Centro Beira Mondego, é um apoio mais direcionado à própria estrutura do Centro Beira Mondego e às obras de palco, às obras dos espaços que nós teatro utilizamos, mas a nível de apoio mesmo monetário para nós
mesmo em específico, nós não temos nada, somos autossuficientes, trabalhamos com o que nós ganhamos. Portanto, como somos uma companhia de teatro profissional, portanto, os nossos espetáculos têm um custo, os nossos serviços têm um custo, e tentamos também não ser muito acima, não é? Porque vamos às vezes a sítios, a escolas, a comunidades que não têm também muito para oferecer, mas nós tentamos não deixar para trás ninguém. Portanto, às vezes vamos a sítios que não têm muito para pagar, mas são sítios em que, se calhar, as pessoas não têm muito acesso à cultura e ao teatro, e não é por isso que nós deixamos de ir e tentamos sempre fazer um preço médio para conseguirmos chegar a toda a gente e, ao mesmo tempo, também sobreviver e poder pagar toda a nossa equipe. Muito bem, e só para conhecimento de quem nos está a ouvir, que o ADN tem teatro pedagógico, teatro de Halloween, teatro de Natal e teatro de público geral. Pelo que eu li, tive a ver mais ou menos que tem 7 peças, a Fórmula Mágica, o Pluff e Fantasminha, a Menina do Mar, o Príncipezinho, e tem 2 musicais também, o Oz, que é um musical, e a Alice, e por fim o Pedro e a Inês, que é inspirado também na lenda de Inês de Castro. É isso, não é? É isso. Eles, na verdade, são todos musicais. Alguns é que têm musical no título e outros não. Mas os espetáculos são todos musicais. Porque E todos vocacionados para essa classe etária que você referiu atrás. Exatamente. O Pedro e Inês é o único que é um espetáculo já mais adulto, é um espetáculo já mais contemporâneo, já mais dramático, mas ainda não é um espetáculo totalmente aberto ao público geral, porque, na verdade, quando nós o fizemos foi uma comenda de um produto de cosméticos, que queria oferecer um presente aos seus funcionários e queria uma peça de teatro sobre o amor, sobre a lenda de Pedro e Inês, e estreámos então este espetáculo em forma de encomenda, e foi apenas um espetáculozinho de 20 minutos, mais ou menos, e agora o espetáculo inteiro, portanto, o espetáculo integral de 1 hora ainda está em construção, portanto, ele ainda não está totalmente fechado, ainda está a ser construído, mas é algo que ficará pronto em breve e que temos muito gosto depois em apresentá-lo, porque é uma história mesmo muito bonita. E pronto, e tenho também a dizer que às vezes os nossos espetáculos demoram um bocadinho mais tempo a produzir, porque somos mesmo nós que fazemos de tudo, portanto, além de sermos atores, também somos nós que fazemos os nossos próprios cenários, figurinos, somos nós que escolhemos os tecidos. Sempre atentos ao centro de custos. Exatamente, portanto, somos nós mesmo que fazemos tudo e por isso às vezes portanto, demora um bocadinho mais tempo a realizar todos os nossos, a criar novos espetáculos, né? Porque no meio de uma criação também andamos com as nossas viagens dos restantes espetáculos e por isso temos que fazer bem a gestão do tempo. Muito bem. Olímpio Fernandes? Luís Pessoa, estou aqui a pensar e fazer uma curta introdução. Amanhã estamos em Santo Varão. Não peço. Amanhã estamos em Santo Varão ou em Pereira? Amanhã estamos na Cruz Vermelha. É em Pereira ou em Santo Varão? Santo Varão. Pereira, Santo Varão, aquilo é. A gente aqui não pode dizer que é a mesma coisa, que lá eles são completamente diferentes. Claro. Pronto, fica a informação então que amanhã estamos com a Cruz Vermelha também neste tipo de conversas locais em Pereira, a Cruz Vermelha, pelas 21 horas. Agora cabe-me... E já agora vamos falar com a Joana Gomes de Freitas, que é a presidente lá da delegação, e a Ana Santos, que é uma operacional socorrista também lá da delegação. Fica a informação. Cabe-me a nossa presidente, eu gosto muito dos presidentes e das presidentes. Exatamente, então vai. Rosa Simões, está-me a ouvir bem? Estou. Muito bem. Diga uma coisa, se porventura o desejar, as mulheres associativas em Santo Varão ainda têm uma certa predominância sobre os homens, ou pelo contrário, são os homens que vão à frente com as suas vocações e com o seu entusiasmo? As mulheres já, por si, marcam posições associativistas em Pereira, em Santo Varão, não é? Sim.
Não, isto houve uma altura que a parte masculina estava à nossa frente, mas agora, se isso posso as mulheres participarão agora à frente da parte masculina, efetivamente. Ah, é? É, Então, é o os chamado homens é mulheres ao poder. Exatamente. Mulheres de luta. mulheres de luta. E a Rosa Simões vai à frente com a bandeira, não é? Vai à frente com as outras mulheres, claro. Exatamente, não estou em todas. Não está em todas, não olho para, voltando à minha vaquinha fria, eu às vezes falei consigo e não foi fácil encontrar enfim, tempo para esta conversa. Pois bem, sendo assim, vai continuar com este empenho em Santo Verão. Luís Pessoa, para ti, por favor, em Corteira. Não fizeste pergunta à Dona Rosa Não, Simões. fiz uma curta introdução. Exatamente. Então, eu vou falar com o Sr. Pedro Santos, por causa aqui de um cartaz que eu vi, muito interessante, que foi realizado Das Cinzas à Paixão. E para depois fazer a ligação entre o cartaz e o folclore. No passado mês de março, no evento Das Cinzas à Paixão, o Rancho Folclórico do Centro Beira Mondego levou a palco um espetáculo sobre a temática dos rituais da Quaresma. Pode desenvolver essa atividade? Como é que foi feito? Quais foram os intervenientes? Porque julgo que não foi só o Rancho Beira Mondego, foram outros também. Enfim, este evento tem a ver, como todos, tem a ver com base na recolha do grupo e no início do grupo foram feitas recolhas para uns eventos que a Câmara, às vezes somos pressionados a procurar coisas. No sentido, por exemplo, eu lembro que na altura a Câmara criou um evento que era interfreguesias, era para todas as freguesias, que era o ritual de vida e que era na Quaresma. E éramos empenhados, consistia no seguinte: numa noite, numa freguesia, os participantes das freguesias levavam rituais da Quaresma. E Santo Verão levou o profano, que é a serração da velha. Depois isso ainda funcionou vários anos, mas depois, pronto, ficou parado e nós já levámos isso a palco numa representação ao casino na Figueira. Fomos lá com o grupo e levámos a serração da velha também. E cá em Santo Verão acho que também fizemos no palco uma vez, também inserido num projeto de palco. Depois, em 2020, isso era, aliás, foi porque se vê no Facebook, isso é notório, que é a data, quando tudo fechou, foi a data que nós tínhamos para fazer esse evento. E depois ficou estagnado e este ano retomámos isso, o grupo aceitou novamente a retomar isso e foi o que nós fizemos. E também vem com um grupo de Castelo Branco, que foi ele até quem nos contactou se nós estávamos interessados em participar no encontro de Quaresma. Cada grupo normalmente dá um título ao evento, uma marca. Nós escolhemos os rituais das cinzas à paixão, porque a Quaresma é das cinzas à paixão. E das cinzas à paixão de Cristo, vários rituais, várias performances existiam. E nós, é óbvio, nós também tínhamos a parte religiosa, assim como nós apresentámos, nós também somos religiosos. Mas quisemos levar a parte profana, que era uma sátira popular que havia. Atualmente sabemos que havia duas maneiras de fazer esse evento. Havia o evento que era organizado de partida de carnaval e onde, como se chama dizer, a tentar uma velha. Chegavam à porta de uma senhora de idade, seria viúva normalmente, e era alguém mais resingona, e a partir daí iam fazer bullying, iam chateá-lo, o que é que ela ia deixar aos netos, ficar em pontos sensíveis como as partilhas, as heranças. Havia isso. E havia uma que é isto que nós representamos, que é a sátira, no sentido, o que é mau durante um ano na freguesia, aproveitámos essas deixas. Na altura
era representado por homens, mas atualmente isto é meio a meio, é homens e mulheres que representam as figuras são representadas, nenhum homem vai representar uma mulher, as mulheres representam a velha e a criada, e os homens representam os outros. E neste ano fizemos cá, acho que correu muito bem, acho que é um evento para continuar, o grupo assim entender, não é? Isto é sempre uma democracia, é dentro do grupo que nós decidimos se fazer o evento ou não. E foi o grupo de Castelo Branco que trouxe rituais próprios da aldeia deles, os rituais religiosos, e o grupo do Seixo também trouxe a parte religiosa do cantar às almas. E acho que correu muito bem. E homenageámos também uma senhora que nos ajuda bastante na foto de cartaz, é uma senhora que nos ajuda bastante a nível de recolhas, lembra-se de alguma coisa, nos indica, nos ensina como é que fazia, como é que não fazia, porque ela se vai podendo lembrando, com 91 anos, Maria da Conceição Gonçalves vai nos ajudando. Ela e outros. Muito bem, e como você escreveu, são 3 grupos, 3 formas diferentes de viver e expor a ela. Exatamente. Olímpio Fernandes? Teresa Rocha, outra vez consigo. Ainda o teatro, que pelos vistos é a sua paixão. Sabemos, e com certeza considera que o teatro em Santavarão, assim como noutras localidades, é uma fonte cultural próxima das pessoas e que as motiva para pensar melhor. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: o que é que lhe ensina o teatro para que a sua vivência com as pessoas seja melhor e diferente? O que é que lhe ensina o teatro? Portanto, uma parte do que eu gosto no teatro é realmente essa da comunidade, do refletir sobre a vida, não é? Eu penso que o teatro ensina muito, porque um povo tem que ter cultura. Um povo, para ser um povo unido e pensante, tem que ter cultura, tem que estar a par de tudo o que se passa à nossa volta, o que se passa no nosso país, nas nossas terras. Temos que saber pensar pela nossa própria cabeça, saber refletir e não estar ao comando de ninguém, não é? Não sermos ovelhas que seguem um rebanho. E eu penso e gosto de acreditar que o teatro ajuda nisso, que o facto de ver teatro ajuda que o espectador reflita sobre o que possa refletir sobre realmente toda a temática e que possa criar um pensamento crítico por si mesmo. No caso do meu teatro específico, que eu tenho feito na minha companhia, que é mais o teatro infantil, levando toda essa reflexão mais às crianças. Portanto, são tudo obras do Príncipezinho, A Menina do Mar, O Feitiço Hediosa, Alice no País das Maravilhas. Portanto, tentamos que sejam obras que transmitem uma mensagem, que transmitem valores às crianças, os valores da amizade, de acreditar nos sonhos, de lutar por aquilo que realmente queremos. Portanto, tentamos transmitir algo às crianças que lhes faça depois serem pessoas melhores, que os possa ser melhor para eles próprios e também para os amigos, para a comunidade, para as outras pessoas. Portanto, eu gosto de acreditar que estamos a formar pessoas melhores, porque as crianças, ao verem os nossos teatros, a adquirirem estes valores, gosto de acreditar que possam tornar-se bons cidadãos. Belíssima exposição sobre as temáticas do teatro. Gostei imenso e espero que os nossos seguidores também tenham gostado de ouvir. É assim o princípio das coisas quando se projetam nas nossas comunidades. Luís Pessoa, nós estamos com... como é que estás a controlar? Está tudo controlado, temos mais 2 perguntazinhas e depois terminamos com a Presidente com uma mensagem que ela... Está muito bem, está muito bem. Ele é o nosso diretor, Então vou para a senhora Rosa Simões, que pode entrar no ecrã. Muito bem, aí está. Ora, a senhora Rosa Simões, no passado dia 1 foi o dia de festa, houve circo, era o Dia Nacional da Criança. Como foi e como surgiu esta ideia de apresentar um circo acompanhado mais para o meu amigo, um caldo verde, bifanas, cachorros e muita animação. Sim, mas esse evento partiu da Junta de Freguesia de Santavarão. Mas vocês foram convidados?
Sim, nós fomos convidados, tivemos mais, teve lá também a comissão de festas, mas foi essencialmente para as crianças da freguesia e nós demos a nossa colaboração que pudemos à Junta de Freguesia, mas quem teve maior trabalho foi a Junta de Freguesia de Santo Verão. E ele chegou a levar o seu neto ao circo? O meu neto não estava cá. Não estava cá, que pena, mas vai para o ano, que de certeza que a Junta de Freguesia. Eu passava diretamente para a Teresa Roxo, porque o nosso tempo, estamos aqui a avisar que está quase a terminar, aliás, já passam uns 5 minutos, e Teresa Roxo, pedia para terminar a nossa conversa, havia muito mais para contar e conversar, escolha entre 3 pontos o que o ADN tem para dizer ao seu público no que diz respeito à criatividade, à magia e à acessibilidade. Então, o que nós temos para dizer parte um bocado do que eu disse há pouco. O nosso lema é um bocado fazer muito com pouco. Como eu já referi nesta conversa, somos nós que fazemos todos os nossos cenários, figurinos, todo o trabalho de texto, todo o trabalho dos ensaios, portanto, toda a criação Isto são os sinos da igreja de Lourdes, que o meu colega trouxe lá. Desculpem lá, mas ele tem alguns 10 relógios em casa e à hora certa toca sempre. Desculpe lá. Não mas passa. estou a dizer que na parte da criatividade, e não só, exclusiva, os seus originais são a 100%, tenta sempre envolver a família numa mágica aventura. Exatamente. Nós tentamos sempre criar todo o espetáculo numa envolvência que lá está, que ensina às crianças, que transmite valor às crianças, mas também que envolve os adultos. Por isso é que vocês dizem para crianças a pensar nos adultos. Exatamente, é isso mesmo. Porque como nós trabalhamos com histórias muito antigas, como o Príncipezinho, o Feiticeiro de Oz, Alice no País das Maravilhas, são histórias que já vêm muito do tempo também dos pais das crianças, que os levam a ver. Às vezes são mais os pais de quem parte a ideia de irem ao teatro ver um dos nossos espetáculos, mais do que até as próprias crianças. E para nós também é um gosto saber que os próprios pais e os próprios adultos ficaram encantados mais do que às vezes as crianças ao ver aquela história, que são as suas histórias de infância, ao ver ali transmitidas com os nossos espetáculos. E, portanto, gostamos sempre de saber que os nossos espetáculos da família não são específicos só para crianças, conseguem mesmo chegar a várias idades e transmitir vários valores e conseguimos trabalhar ali várias dinâmicas, por exemplo, mesmo no espetáculo da Menina do Mar, por exemplo, temos também momentos de reciclagem, em que falamos sobre a importância da reciclagem, do lixo nos mares, da poluição, da preocupação com os peixes e, portanto, os habitantes das águas e do mar. Tentamos sempre ter esse momento lúdico, mas também tentamos criar os nossos momentos de magia e encanto com as músicas, com máquinas de fumo, com luzes, com bolhas de sabão. Tentamos sempre criar um espetáculo mesmo abrangente e com um bocadinho de tudo. Muito bem, são pensados e adaptados para qualquer espaço, como você escreveu, menos convencional. E deslocam-se a todo o país, desde que sejam convidados. Ora, Olímpio Fernandes, Pedro Santos, a última pergunta. Sim, a mim resta-me fazer aqui uma última consideração da nossa atuação. Pedro Santos. O Pedro Santos, sim, o Pedro Santos que realmente vai continuar. Eu tinha aqui a última pergunta para lhe fazer. Quais são os objetivos no imediato? No imediato é cumprir os nossos compromissos, que são as atuações, as nossas permutas e o nosso festival, a realizar no dia 1 de julho. O cartaz vai ser brevemente. Cá estaremos para passar a informação na Miragem Monte Moro Velho, que não vou dizer outra vez os seguidores, porque isso torna-se ridículo. Bom, eu julgo, Luís Pessoa, que estas conversas na Miragem apenas pretendem motivar os associativistas por terras de Monte Moro Velho, já que, infelizmente, a sede do Conselho não tem jornais, não tem rádio,
e, portanto, a miragem, enfim, sem nenhuma pretensão de valia nossa, pretende, sim, estar junto destas gentes maravilhosas que trabalham as nossas culturas dia e noite, direi, e até, inclusivamente, pagando do seu bolso muitas despesas. Luís Pessoa, estamos na parte final. Chegamos ao fim da nossa conversa, muito ficou por dizer, mas outras oportunidades irão surgir. A senhora Rosa Simões, para terminar o nosso programa, pedi-lhe uma pequena mensagem a todos os habitantes de Santo Barão e concelhos, sócios, simpatizantes, e desejar os maiores êxitos para o Centro Beira Mondego. Da nossa parte, muito obrigado por terem aceitado este desafio. A palavra é sua. O nome do Centro Beira Mondego é que tenho que agradecer a vossa disponibilidade e amabilidade de nos convidarem para, de certa forma, fazer este lançamento e esta imagem do Centro Beira Mondego e de Santo Barão. Quanto a Santo Barão, é transmitir ao povo que o Centro Beira Mondego continua a ser, e como eles sabem, uma casa de porta aberta. Apareçam sempre que há atividades do BN, ou do folclore, ou a ginástica, também temos a ginástica à frente. E, de certa forma, agradecer ao povo de Santo Barão a forma como sempre contribui, desde que a gente faça eventos, gastronomia, folclore, seja qualquer atividade cultural, estamos sempre bem agrupados com o povo de Santo Barão por perto. E sempre com a porta aberta. A senhora Rosa Simões, o senhor Pedro Santos e a senhora Teresa Roxo, muito obrigado por estarem connosco. E Olímpio, cabe-te a ti fechar a porta. Muito bem, despeço-me da Figueira da Foz, que foi um prazer estar convosco. Vou informando o Luís Pessoa e queridos seguidores que amanhã voltaremos à antena, mas desta vez com a Cruz Vermelha de Pereira. Acontece ainda, para finalizar, este projeto localiza-se em Pereira, por enquanto ainda não entrevistámos todas as coletividades, não queremos sair de lá sem bater à porta de todas as coletividades. Depois, quando terminarmos, vamos para a Carpinheira, depois vamos por aí pelas freguesias de Montemor Velho, Pentuga, etc, etc. Um abraço para todos, sejam felizes e obrigados pelos vossos exemplos.